Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos sentar um pouquinho. Interessante a dinâmica da liturgia. Mais do que dinâmica, é também dinâmica, mas a pedagogia litúrgica desse tempo pascal, que tem como objetivo principal fortalecer a fé dos discípulos. Fortalecer e aumentar a fé dos discípulos. Por isso, o ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos. O texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 35, é continuidade do texto do domingo da Páscoa, os discípulos de Emaús. A primeira parte do texto mostra os discípulos de Emaús que saíram de Jerusalém e foram para Emaús. E no caminho, eles tiveram uma experiência de Jesus. Jesus conversou com eles, ensinou a eles, recordou tudo que tinha dito, falando das Escrituras, todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito de Jesus. O evangelista diz que os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus. Eu gosto de pensar, não sei se é maluquice da minha parte, mas eu gosto de pensar que Jesus, na verdade,
não deixou que o reconhecesse. Por algum motivo maior, Jesus se escondeu, Jesus não se revelou, não deixou que os discípulos conhecessem logo de cara. Porque se eles conviveram com Jesus durante três anos, ouviram Jesus, viram as coisas que Jesus fez, ouviram as palavras de Jesus, como que podem caminhar cerca de 16 quilômetros junto com Jesus e não reconhecer Jesus? Então, na minha cabeça, por exemplo, que eu falei, pode ser que seja loucura da cabeça do padre. Mas eles não reconheceram. E eles só reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão. Eles reconhecem Jesus. E aí, um olha para o outro e diz, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? E aí, a partir desse instante, Jesus desaparece de novo. E eles voltam imediatamente para Jerusalém. Aí, o caminho de volta, eles fizeram em pouco tempo, e na hora seguinte, diz o evangelista, eles já estavam em Jerusalém de novo. Para dizer da força e da esperança. Pois bem, aí começa. Então, até agora só estou comentando o texto, a outra parte do texto. Agora começa a experiência dos discípulos. Eles estão contando para os outros discípulos que estavam em Jerusalém. Que um peregrino se apresentou como companheiro de caminho, que foi conversando com eles e que foi contando as passagens das Escrituras, e eles reconheceram Jesus ao partir do pão. E aí vem a novidade. Enquanto eles estavam falando, ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. E aí Jesus vai pedir comida. Depois de um momento de diálogo, Jesus vai pedir comida. É interessante que o evangelista até coloca, né, uma observação, porque eles pensavam que aquela visão de Jesus fosse um fantasma. E Jesus diz: fantasma não tem ossos, não tem carne como vocês estão vendo que eu tenho, então não é fantasma. Por que estáis com medo? Por que estáis espantados? Porque tendes medo. Sou eu mesmo. Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés. E aí deram para ele um pedaço de peixe assado. E aqui quero chamar a atenção é versículo 46. 44. São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Abriu-lhes a inteligência para entender as Escrituras. A chave de leitura para entendermos a Sagrada Escritura é o próprio Jesus. Porque, diferente de outros livros, que nós muitas vezes lemos, e quem sabe temos lá na prateleira de nossa biblioteca, da nossa pequena biblioteca, todos os outros livros, ele tem um assunto, uma finalidade, e para o assunto que está lá. A Sagrada Escritura tem um jeito específico e um jeito próprio de falar de Jesus. Tudo que na Sagrada Escritura está dito, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, fala de Jesus. O Antigo Testamento é profecia. É sinal que aponta para Jesus.
E Jesus é a realização de tudo que Deus disse e de tudo que Deus prometeu. Aliás, Jesus é tudo o que Deus disse, porque Jesus é a palavra que Deus disse. Então, tudo que fala, como cita aqui, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, falavam a respeito de Jesus. Mas era preciso que Jesus passasse pela morte, era preciso que Jesus passasse pela tormenta da cruz, era preciso que Jesus morresse na cruz, para que só depois de vencer a morte, pudesse abrir a inteligência dos discípulos. Tantas coisas que Deus revelou no Antigo Testamento que até então estava escondida. Se conhecia somente por imagem. Se conhecia somente pelo sinal daquilo que continha todas as coisas. Agora, com a ressurreição de Jesus, lembra daquela expressão que aparece no Evangelho de João, na crucificação? O véu do templo se rasgou. Isto é, a revelação de Deus chegou no seu auge, chegou no seu objetivo principal. Agora tudo está mostrado, tudo está revelado, tudo está às claras. Porque Jesus nos concedeu essa clareza com a sua ressurreição. Iluminou também a inteligência dos discípulos para compreenderem as Escrituras. E eles compreenderam tão profundamente as Escrituras, haja vista o que Pedro está dizendo na primeira leitura. Cronologicamente, o que Pedro está dizendo, lógico, é depois do acontecimento que nós acabamos de contemplar no Evangelho. Então, eles recobraram de tal maneira a força, eles entenderam de tal maneira que eles começaram a anunciar Jesus. Vejam as perseguições, as prisões que nós observamos semana passada. O texto de Atos dos Apóstolos nos narrou 3 vezes Pedro e João foram presos. E foram presos por quê? Porque estavam anunciando que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Esse é o motivo da prisão dos discípulos. E eles anunciaram com grande coragem, com destemor, com perseverança. E você vai observar na leitura dos Atos dos Apóstolos daqui para frente. E quanto mais os discípulos são perseguidos, mais eles falam, mais eles anunciam, com mais força, com mais coragem. E mais longe eles vão. Como sinal de que aquilo está. Jesus estava realizando os sinais que eles estavam operando. Mas 2 observações para a gente concluir. Quando Pedro começa a dizer, Pedro diz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Olha que tremenda essa expressão. Porque aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que foi crucificado e que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, se manifestou de algum modo aos nossos antepassados. E o Deus dos nossos antepassados o glorificou. E qual foi a glorificação de Jesus? Claro, sem esforço a gente vai dizer, a glorificação de Jesus foi a ressurreição, sem dúvida nenhuma. A glorificação de Jesus é a cruz. E a glória da cruz, ou a glória da ressurreição, é resultado da glória da cruz. E é a partir deste conhecimento e dessa noção que nós precisamos nos lançar e ir ao encontro de Deus. Porque Deus verdadeiramente se manifesta na pessoa de Jesus.
E aí, a segunda leitura, a primeira carta de São João diz: escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Jesus vai dizer isso no capítulo 17 do Evangelho de João, com a promessa do Espírito Santo. Desde o capítulo 14, quando Jesus vai preparar o coração dos discípulos para Pentecostes. Jesus vai dizer, eu pedirei ao Pai e o Pai vos dará um novo defensor, o Espírito da verdade. Então, defensor aqui, nesse contexto, é algo extraordinário. Como que era o defensor? Vou citar bem rapidamente para você entender. Uma pessoa está sendo condenada. Imagine um tribunal. A pessoa foi condenada. E o condenado está sendo julgado no tribunal. E o defensor, paraclitos, se colocava, entrava no tribunal, se colocava ao lado do condenado. E só pelo fato de se colocar ao lado do condenado, sem dizer nenhuma palavra, só pelo fato de se colocar ao lado do condenado, o condenado era libertado. Talvez a gente ache isso um absurdo, né? Pois é. Este é o defensor que nós temos de junto de Deus. Eu digo isso para que ninguém peque, mas se alguém pecar, temos diante de Deus, junto de Deus, um defensor. Jesus Cristo, o justo, diz o texto. Então, nós precisamos fazer concretamente uma experiência de Jesus. Experiência que muda verdadeiramente o rumo da nossa vida. Experiência que tira do coração, do nosso coração, toda a espécie de medo. Tudo medo, tudo quanto é tipo de medo. Experiência que, mesmo quando à nossa volta tudo parece que está desabando, a gente consegue permanecer-se firme, porque nós temos junto de Deus um defensor. Que diz aos discípulos, a paz esteja convosco. E diz que a paz que Ele nos dá é uma paz diferente da paz que o mundo nos proporciona. Nós ouviremos nosso Senhor dizer isso. Então é preciso que a certeza da sua presença no meio de nós fortaleça a nossa caminhada, encha o nosso coração de esperança e não nos deixe desanimar mediante as dificuldades. Ele não deixa a gente desanimar mediante as dificuldades, se verdadeiramente nós acreditamos nele. Se verdadeiramente nós fizermos esta experiência, Ele nunca vai deixar a gente desistir, mesmo mediante as dificuldades. Nós precisamos renovar a nossa fé na certeza da presença de Jesus no meio de nós. E fazermos tudo o que for possível de nossa parte para nos aproximar dEle e estar permanentemente com Ele. Para que depois, na potência do Seu Espírito, a gente possa ter coragem de falar dEle para o mundo inteiro. Testemunhá-lo e torná-lo conhecido e amado no mundo e onde nós vivemos. Que a experiência do ressuscitado renove a nossa esperança e nos coloque a caminho, caminhando junto com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.